Customer Success, o caminho para o sucesso do cliente. Olá, pessoal, eu sou Júnior Guerreiro, diretor associado, fundador da Antares Comunicação. Esse é o Antares Cast, o podcast da Antares, que tem o propósito de compartilhar conhecimento e trazer pessoas que foram importantes na trajetória de 33 anos da Antares. Hoje a gente vai conversar com Denise Cotrim, ela é nossa Customer Success queridíssima da RD Station e que tem feito um trabalho junto à Antares para que a gente consiga estar entregando cada vez mais sucesso. E temos hoje também uma convidada, a queridíssima, nossa coordenadora de inbound marketing, Priscila Monteiro, que vai estar aqui dividindo um pouco a bancada comigo para tornar esse bate-papo e essa conversa de Denise mais rica. Priscila vai cumprir muita função de trazer algumas coisas mais exatamente focadas nessa função de Customer Success. Denise, Priscila, antes de tudo, dá um alô aí para a gente dar as boas-vindas à nossa convidada Denise Cotrim. Oi, pessoal, todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar aqui, um prazer estar falando com Denise, que é nossa Customer Success. É uma pessoa que inspira a gente também, que dá várias dicas, que tem uma troca muito favorável. E foi um prazer. Obrigada pelo convite, Júnior. É isso aí. Denise, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho da tua trajetória na RD para as pessoas entenderem esse conceito de Customer Success que a gente vai estar tratando durante todo o podcast. Fala um pouquinho da tua trajetória e se apresenta aí. Que maravilha ter você aqui. Ai, bacana, gente. Brigadão, tá, pelo convite aí de participar do podcast. Eu fico muito feliz de fazer parte aí um pouquinho dessa jornada da Antares, né? 33 anos, inclusive parabéns, né? Não é para qualquer um aí estar com 33 anos na estrada. Bom, vou comentar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou formada em Relações Públicas, então eu comecei minha trajetória em uma assessoria na Prefeitura de São Paulo, né? Depois disso eu tive algumas passagens, então atuei na área comercial, atuei como freelancer ali de planejamento com algumas agências de São Paulo. E depois, quando eu vim para Floripa, eu acabei me encontrando ali na área de relacionamento, pós-venda, quando eu atuei na primeira empresa de tecnologia que eu trabalhei, que foi no portal imobiliário Viva Real. Então, foi lá que eu comecei a ter mais contato aí, descobrir esse mundo de Customer Success, né? E aí foi em meados ali de 2018 que eu tive a oportunidade de entrar para a RD, para atuar no time, né, de CS aí no canal de agências parceiras, e fico muito feliz de participar desse time incrível. Maravilha. Denise, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, nós tivemos, no início do ano, um mega negócio realizado a nível de tecnologia, né, das SaaS, das empresas de serviço em softwares, que foi a aquisição da RD Station pela Totvis. Né? Isso gerou uma série de expectativas, né? Nós, como agência parceiras, a gente tem uma expectativa sim, de avanço, de melhorias, a gente sabe que há espaço para que a gente possa ainda estar entregando um trabalho ainda melhor do que já tem sido feito. Eu queria suas impressões sobre esse momento, as suas expectativas como uma das integrantes da equipe da RD Station. Como é que você está vendo aí esse momento? Júnior, olha, as expectativas na real são super positivas, né? Quanto à aquisição. Eu acredito que isso vai impulsionar ainda mais a estratégia e o crescimento da RD para os próximos anos. E um dos pilares, tipo, forte que a gente estava trabalhando dessa estratégia é a evolução de produtos independentes para uma plataforma mais completa, né? E isso não mudou com a aquisição. Então, o que eu posso dizer é que vem muita coisa boa por aí. E olhando para o programa de parcerias, nada muda, né? A nossa relação com os parceiros, ela continua a mesma. E a gente apenas ganhou mais reforços, né? Para consolidar o que a gente já tem
e para evoluir em direção a essa plataforma mais completa, né? Olhando ali, oferecendo soluções de crescimento para pequenas e médias empresas e também para a gente atuar forte aí, fortalecendo, né, esse ecossistema aí de agências. Legal. De todo jeito já fica aí, eu particularmente estou com uma expectativa muito grande do que deve vir, acredito que isso também vai levar um tempo, né? Não é uma virada de chave assim tão simples, a gente está falando de algo bastante complexo. Para a gente situar a nossa audiência, tá? Boa parte das pessoas que estão nos escutando provavelmente não tem tanto conhecimento dentro da área de inbound marketing, até porque é algo recente, né? Toda a construção dessa trajetória do inbound é algo que deve ter 6, 7 anos, né? Muito para com a existência mais pungente da RD Station, a antiga Resultados Digitais. Então, vamos trabalhar alguns conceitos aqui, só para a gente poder estar situando e essa conversa fluir com mais facilidade. O que é inbound marketing? O que é custom success? E já emendando, como é que o profissional de CS, sempre que a gente falar CS, que a gente vai estar falando custom success, vai garantir o sucesso do cliente? Boa. Então, vamos lá. Pensando primeiro em inbound marketing, é um conjunto de estratégias de marketing que tem como objetivo principal a gente atrair e converter clientes usando conteúdo relevante, né? Então, vamos pensar que diferente ali do marketing tradicional, no inbound marketing, é o cliente que vem até você, não é o contrário, né? Então, como que a gente faz isso? A empresa ela vai explorar canais como redes sociais, blogs e mecanismos de buscas para ser encontrada. Então, a gente costuma dizer que através do inbound a empresa vai poder educar potenciais clientes sobre o segmento da sua empresa, vai poder transformar a sua empresa em referência em determinado assunto relacionado ao mercado de atuação e principalmente vai influenciar a decisão de compra ali de futuros clientes, né? Então, nessa metodologia, nesse conjunto de estratégias, a gente faz tudo isso trabalhando algumas etapas, né? Então, a gente fala da etapa de atração, de conversão, relacionamento, vendas e análise, né? Essas são as etapas principais que a gente atua. Então, se você não está hoje investindo em inbound marketing, com certeza você está perdendo a oportunidade ali de influenciar o teu consumidor logo que ele está pesquisando, iniciando o interesse dele por algum tema, né, relacionado ao teu negócio, ao teu mercado. Quando a gente fala, por exemplo, sobre Customer Success, então, na tradução literal, a gente está falando de sucesso do cliente, né? Então, foi uma estratégia que ela surgiu ali a partir das empresas SaaS, né? Então, lá nos Estados Unidos, a meados dos anos 2000, mais ou menos. E qual que é o objetivo principal? É a gente conseguir manter os clientes por mais tempo e assim conseguir manter a receita, né? Então, o Customer Success ele vai entrar como uma estratégia muito clara para oferecer uma boa experiência do cliente com a sua marca e, consequentemente, atuar na fidelização desse cliente. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para o profissional de CS, né, como que ele vai poder garantir o sucesso do cliente? Vamos pensar que ele vai estar presente em todo o ciclo de vida do seu cliente. Então, desde o fechamento do contrato, né, é um período inicial ali que a gente chama de uma fase de onboarding, né, onde a gente vai receber esse cliente, vai educar o cliente para que ele tenha sucesso, né, com o que ele comprou, e a gente vai ser um período onde a gente vai gerar o primeiro valor, né? Depois disso, a gente vai acompanhar toda a jornada desse cliente, que é uma etapa que a gente chama de ongoing, né? Onde a gente vai atuar, o profissional de CS, ele vai atuar muito de forma proativa. Então, ele precisa antecipar os problemas do cliente, levantar oportunidades de melhoria, né, com o produto ou com o serviço adquirido, garantindo assim o bom andamento do projeto, garantindo que o cliente ele está conseguindo alcançar os resultados que fez ele tomar a decisão lá da compra, né? Lá no momento da contratação ele tinha um objetivo, ele tinha uma motivação e o profissional de CS com essas interações precisa garantir que a gente está chegando nesse resultado desejado. Perfeito. Priscila?
Denise, inclusive nisso, qual a importância do inbound marketing nas estratégias para gerar mais vendas? E outra pergunta que complementa e quando não tem o CS, no caso Customer Success, no fluxo de vendas, quais são as lacunas que deixam? Boa pergunta. As estratégias de inbound, elas são essenciais, porque se a gente for olhar, nem todos os seus potenciais clientes estão no momento de realizar uma compra, né? Então, segundo estudos de mercado ali, apenas 3% dos seus clientes em potencial estão nesse momento buscando fechar um negócio agora, né? Pronto ali na etapa que a gente chama de decisão de compra. Então, é justamente aí que o inbound ele vai entrar, porque a nossa ideia é atuar com estratégias abordando toda a jornada de compra, porque assim a gente vai conseguir atrair leads que estarão em diferentes estágios, né? Então, tem alguns, a gente vai conseguir captar os que já estão nesse momento, mas também olhando para toda a fase da jornada. E aí, a etapa ali de inbound, a etapa que a gente chama de relacionamento, ela vai ser essencial para que a gente consiga, por exemplo, identificar de fato em qual estágios que esses leads eles estão, né? E fazer com que eles consigam avançar nessa jornada, com que a gente consiga acelerar esse processo de compra. Então, todo o trabalho ali de geração, nutrição de leads, vai ter o foco ali principal da gente conseguir gerar leads mais qualificados, né? E oportunidades de negócio para sua empresa. Tá? E aí, Pri, pensando até nas lacunas, a gente precisa ter em mente que o sucesso do cliente, ele não é uma pessoa, ele não é um time em específico, né? Ele é um processo ali, é uma estratégia, é um processo de cultura. Então, o sucesso do cliente, ele começa lá na venda, né? Então, se a gente não tiver uma venda transparente, bem alinhada, as chances do seu cliente ali de ser bem sucedido com o seu produto ou com o seu serviço é muito menor, né? E vamos pensar que se o cliente ele não tem potencial ali de ter sucesso com o que você vende, ele é um potencial cancelamento futuro, né? Então é algo meio que a gente já consegue prever que vai ser um cancelamento lá na frente. E o que é pior é que ele pode ficar falando até mal da sua empresa, né? Falando, não funciona, ou se sentindo enganado porque foi vendido uma coisa e foi entregue outra, e até dizendo, de repente, até que a estratégia de inbound não funciona, né? Talvez porque ele não estava preparado, ele ainda não estava nesse momento, ou a venda não foi muito bem alinhada. Então, a gente tem que pensar ali, né, nessa estratégia de CS, ela começa lá no início, na construção, nos primeiros contatos com o cliente, antes do fechamento da venda, né? Faz sentido? Perfeito. Perfeito, faz sentido demais. E tem um conceito que eu gosto muito, que diz assim que o nosso negócio é percepção de valor. Um parceiro recentemente falava isso, então eu acho que esse ponto que você trouxe agora do papel de CS é fundamental, porque o serviço por característica, intangível. Então, o nosso esforço para fazer com que o valor daquele trabalho seja percebido é muito maior, né? Exige ainda muito mais. Daí a função do CS ser tão fantástica. Eu vou fazer uma pergunta agora muito dirigida para o pessoal de agência, muito dirigida para o pessoal de marketing digital que estão nos ouvindo, e diz a respeito do seguinte: num webinar recente que eu participei da RD, eu acho que foi no finalzinho do ano passado, salvo engano meu, a Juliana Tubino estava presente falando, que é uma das principais líderes aí, executivas da RD Station, afirmou que o Sebrae registrava a existência de mais de 20 milhões de MPS, de médias e pequenas empresas, no Brasil, das quais a RD estimava que 10% estariam prontas para a transição digital. Isso é um verdadeiro oceano azul, né? Diante desse cenário, qual seria a estratégia mais interessante para as agências e profissionais de marketing adotarem?
Boa pergunta, Júnior. Acho que assim, a questão, né, da transição digital, ela Essa é a envolve pergunta de US$ 1 milhão, né? Desculpa sim, por interromper. mas é verdade. Porque se a gente for pensar, a transição digital, ela envolve até uma mudança estrutural na empresa, né? Porque a empresa precisa fazer toda uma adaptação de cultura digital, né? Então, para isso, ela precisa primeiro ter um bom planejamento estratégico, porque senão a gente pode até colocar como a gente diz, o carro na frente dos bois, né? Então, e aí pensando em estratégia, né? De agências e profissionais de marketing, né? A gente atuar muito na educação desse mercado é importante. Por isso, né, não puxando sardinha para a estratégia de inbound, mas pensando nesse contexto, a estratégia de inbound faz todo sentido, porque a gente vai trabalhar o pilar muito forte de educação, né? E preparar essas empresas para essa transição digital, apoiar elas nesse momento, nessa transformação, né? E atuar com a estratégia de inbound nesse momento faz todo sentido. Principalmente a gente vê, até por questões, né, da pandemia, esse processo ele acelerou muito, né? Então, a gente percebeu todo o movimento do ano passado de empresas ali correndo, desesperadas, tentando se adaptar, mas a gente sabe que nem todo mundo estava preparado ainda, e algumas, às vezes, deram um passo maior que a perna, né? Então, as agências, os profissionais de marketing, atuar nessa questão, né, de educação do mercado é muito importante, a gente tem um potencial gigante aí de mercado, né? Sim, é verdade, é bem importante. Inclusive, falando sobre a educação do mercado, nas estratégias, o inbound é uma forma mais barata de alcançar clientes, nas estratégias de marketing. É sim, o inbound ele é uma estratégia para você vender mais com um custo menor do que o marketing tradicional, né? Então, segundo pesquisas ali de mercado, o inbound é em torno de 60% mais barato que o marketing convencional. E o que é muito positivo, né? O porquê que tem, né, por que é tão mais barato? Porque no inbound a gente consegue mensurar todas as ações que a gente faz, né? Então a gente consegue identificar exatamente quais são os canais de aquisição que está funcionando melhor, quais campanhas que performaram melhor, e assim a gente consegue otimizar a estratégia, né, para ter o melhor retorno sobre o investimento. Então, com a estratégia de inbound, a gente consegue, né, diminuir o custo de aquisição de clientes, otimizar processo de vendas, aumentar a visibilidade do teu negócio, atrair clientes em potencial. Então, é uma estratégia que sim, é mais barata e faz super sentido até para o momento que a gente está vivendo também, né? Legal. A função de Customer Success assumiu um papel estratégico em várias empresas, as ditas SaaS, né? As empresas que disponibilizam solução de tecnologia por meio da internet, como serviço. A gente tem percebido, eu tenho percebido isso, eu, particularmente, quando eu tive contato com Customer Success, com o conceito de Customer Success, e fui estudar, preparar, passei para a minha equipe, tá? Isso lá no início, assim, quando a gente começou a trabalhar em Broad Marketing, me deixou bastante impactado com o formato como esse trabalho é desempenhado e como ele fazia sentido dentro de uma agência. Tá? Tanto é que eu trouxe esse conceito para dentro da agência e a gente começou a trabalhar. Então, os atendimentos daquele formato antigo passaram a ter uma função muito mais clara nesse sentido de entregar sucesso, de entregar resultado lá na ponta. E a gente começa a ver do final do ano passado, durante a pandemia, e agora de uma maneira talvez até mais intensa, um movimento das agências a começarem a adotar esse sentido. Né? Outro dia eu vi o Marcão da D8 Pro, né? Se não me engano não é esse o nome, ele falando muito claramente da figura do CS dentro da estrutura da agência. Né? Que benefício pode trazer em médio e curto prazo para as agências? Como é que você vê esse movimento? Júnior, acho que isso é muito bacana, eu vejo assim, esse movimento de forma muito positiva,
né? E acho que a gente precisa só ter um cuidado nesse momento de ressaltar que Customer Success ele não é um atendimento ou uma gestão de contas, né, com nome diferente, com nome mais bonito, né? Esse é o primeiro ponto. Pelo contrário, né? É uma estratégia, né? Que ela precisa estar ligada totalmente à cultura da agência, à cultura da empresa. Porque, como a gente falou agora há pouco, o sucesso do cliente, ele começa na venda, né? Então, não é só um profissional ou uma área que é responsável por isso, e sim toda a empresa, né? Toda a agência. Então, se a gente conseguir trazer isso para a cultura, trazendo para o time que todos, né, são responsáveis pelo sucesso do cliente de alguma forma, né? E quando a gente pensa aí nessa aplicação de CS, qualquer empresa pode aplicar a cultura de sucesso no cliente, né? É até uma forma da empresa conseguir se diferenciar no mercado. Então, isso é muito bom das agências estarem olhando, né, mais forte para isso. Porque a gente sabe que é muito mais caro você conquistar um novo cliente, né? Chega a ser até às vezes 7 vezes mais caro você trazer um novo cliente do que você reter um cliente antigo. Então, para a agência, os benefícios assim são inúmeros. O que a gente pode pensar aí de curto, né, médio prazo? Até questão já de retenção. Então, você conseguir manter a receita e o cliente fiel é algo que sim você consegue até já olhar ali em médio prazo, né? Vai te ajudar a conhecer bem o seu cliente, né? Você vai conseguir remover barreiras, facilitar o uso, né, com seu produto, com seu serviço. Você consegue coletar feedbacks dos clientes, né, e saber qual que é o grau de satisfação com a sua empresa, com a sua entrega. Então, tudo isso traz insights, insumo para que você faça otimização até em relação aos processos dentro da agência também, né? Além disso, você pode pensar até em estimular novas possibilidades de uso, né? Comprar, ali pensando em expansão mesmo do cliente, né? Vender novos produtos ou serviços, né? E pensando até em relação à indicação, porque se o cliente ele tiver tendo sucesso com a tua entrega, com o teu trabalho, com certeza ele começa a se tornar também um advogado ali da tua marca, né, da tua agência, e começa a indicar você para outras empresas, para outros conhecidos. Então, não é puxando o saco não, porque eu sou CS, mas os benefícios realmente eles são inúmeros e faz muito sentido para um diferencial de uma agência realmente. Você falou uma coisa aí, rapidinho, desculpa aí, Pri, só que me ocorreu agora, sobre essa questão de conferir muito a questão da satisfação dos clientes, né? E aí me veio, essa era uma das questões que até o pessoal da minha equipe tinha levantado, acho que foi a Diana, o papel da NPS aí, da pesquisa de satisfação dentro desse processo e qual é a frequência ideal para fazer. Eu sei que, por exemplo, alguns advogam uma frequência mensal, como o Ricota, né? O Ricota faz na agência mensal. Eu confesso que para a gente eu tenho uma certa dificuldade de imprimir esse ritmo mensal. O que é que você sugere? Como é que você vê e como é que você vê a importância da NPS nesse processo? A NPS é uma das métricas principais, né, de uma área de CS. E aí, pensando em periodicidade, eu acho que pode ser bem relativo, né? Como você falou, tem agências que conseguem trazer isso no contexto mais mensal, mas o que a gente indica ali, máximo, seria em torno no máximo a cada 3 meses, porque se passar muito, você não consegue ter um feedback mais real, porque fica um período muito amplo, né? Então, a cada 3 meses você consegue, né, fazer uma análise, entender o que rodou daquele trimestre, qual que foi a percepção, o feedback do cliente, e acaba sendo até um input ali, o NPS, para você fazer uma reunião de alinhamento com o seu cliente, né? Entender o que deu certo, o que não deu certo, que a gente precisa reajustar para o próximo trimestre. Então,
máximo, assim, seria realmente 3 meses. Se conseguisse aplicar mensalmente, é óbvio que também traria insights bem relevantes, né? Mas isso vai depender muito do contexto, da estrutura e sentir o que faz, de fato, o que é coerente para a tua agência, para os seus clientes, né? Não sei se eu respondi tua pergunta. Perfeito. Inclusive, eu acho que a pergunta que eu vou fazer agora complementa isso que já foi dito agora no NPS na pergunta anterior. Mas, para quem está no marketing, isso é muito óbvio. O sucesso do cliente depende só do marketing. Para a gente que está dentro, a gente sabe qual é a realidade. Mas para quem está começando nisso, para quem está conhecendo inbound marketing, o sucesso do cliente depende só do marketing. E se não, qual é o papel do proprietário, né, do dono da empresa no sucesso do cliente? Uhum. Boa pergunta. Com certeza não depende só do marketing, a gente sabe, né, disso, e é importante trazer essa clareza para os clientes ou para quem está investindo, né, ou pensando em investir para uma estratégia de inbound. Né? Porque o cliente ele tem um papel super importante para o sucesso da estratégia. Primeiro que ele precisa ter uma troca próxima com a agência. Né? Trazer, né, ser transparente, ter uma troca aberta mesmo sobre o negócio, né? Ser responsável por aprovar as pautas dentro do cronograma que foi estipulado, que às vezes a gente sabe que isso não acontece, mas é importante porque os atrasos ali na aprovação eles vão super impactar na evolução da sua estratégia. Então, né, se o proprietário, ali, o sócio, ele não está conseguindo cumprir esses prazos, isso acaba, né, atrapalhando muito a estratégia. E é importante que a gente tenha uma troca ali muito próxima entre marketing e vendas, né? O alinhamento com o time comercial ele é muito importante, porque o papel da agência é a gente conseguir, né, levantar oportunidades para venda, leads mais qualificados para esse comercial. Se a gente não tiver uma troca aberta, né, ter feedbacks, entender como que está funcionando a abordagem desse comercial, a gente perde muito, o projeto perde muito. Então, essa troca, ela precisa ser constante, né? Sem dúvida nenhuma, quando o cliente está envolvido com o projeto, é muito mais fácil da gente chegar no resultado desejado. Sem dúvida. Aproveitando o gancho aí desse assunto, eu tenho duas questões assim que eu acho que é uma dificuldade tremenda. Primeiro aqui e acolá a gente se depara com isso que tem virado uma espécie de tabu, que é essa relação, a busca de uma relação mais harmoniosa e com mais sinergia entre o departamento de marketing e o departamento comercial das empresas. Aqui e acolá a gente se barra um pouco com isso, e isso acaba talvez travando o que poderia ter um fluxo muito mais exitoso, né? Se a gente tivesse esse clima. O que é que você poderia comentar um pouco sobre isso? Que boas práticas poderiam ser adotadas para a gente evitar isso? E tem outro que eu acho mais sério em alguns casos, é a gente conseguir conferir uma notícia, uma informação, um indicativo sobre o resultado mais claro. Muitas vezes o cliente não teve um hábito cultural de entender que a agência muitas vezes precisa saber qual foi o resultado lá na ponta, né? Se a oportunidade gerou venda, se não gerou. A gente tem aqui com uma dificuldade muito grande de trabalhar isso. Eu tenho particularmente me debruçado muito nessa relação, fazê-los entender até para o processo do funil de venda se completar, né, de maneira clara, até o próprio algoritmo conseguir entender o que é um padrão de sucesso, sem essa informação lá da ponta, a coisa fica meio capenga, né? Como é que você vê todo esse cenário? Desculpa assim, ter pego assim, uma explanação tão longa, mas é porque é um assunto realmente delicado e, de certa forma, simples, não tão complexo, mas passa a ser complexo pelas dificuldades que a gente encontra do dia a dia. A gente percebe que antigamente tinha muito isso, guerra entre marketing e vendas, né? E até por ser, às vezes, a estrutura de vendas ter muito sentimento de que marketing, de repente, está competindo ou algo assim,
né? Então, acho que o primeiro ponto aqui é a gente trazer para o cliente ou para o time comercial o quanto que o marketing ele é um apoio para o time de vendas, né? Se a gente consegue ter um feedback, uma troca harmoniosa, isso vai ser muito relevante, porque assim o marketing vai conseguir entregar cada vez leads mais qualificados, com isso o time de vendas vai fazer mais fechamento, as coisas vão fluir melhor, né? Então, é importante que a gente tenha um acordo aí entre as áreas, né? Até para o time comercial poder trazer insumos mesmo para a estratégia de marketing. Então, assim, né? Quais são as características relevantes que eles percebem, né? Dos clientes com fechamento maior ou pensando no teu melhor cliente, né? Quais são as características que você identifica? Trocar isso, trazer para o marketing, traz muito insumo para a gente conseguir otimizar a estratégia, né? E até pensando da gente ter o retorno ali, né? Das oportunidades que foram entregues, quantas viraram vendas e quantas foram perdidas é importante, porque às vezes o comercial traz assim, mas o lead não estava qualificado, né? E só isso não diz muita coisa. Então, se eles trouxerem, tá, mas o que você identificou? O que estava faltando de fato? Qual que foi o motivo real pela perda da oportunidade? Isso é tudo insumo para a gente otimizar a estratégia. Porque quando a gente tem os dados reais ali do funil, né, a agência ela consegue fazer uma análise muito mais diferente. Então, muito mais diferente ficou estranho, mas ela consegue fazer uma análise assim, de todas as etapas do funil para a gente conseguir levantar hipóteses da onde a gente precisa otimizar, né? Porque será que realmente a gente não está gerando esses leads qualificados? Ou a abordagem lá no comercial ela não está tão coerente, tão consultiva como um lead que vem de um processo de inbound, né? Ele merece. Então, a gente começa a levantar várias hipóteses e essa troca é muito rica para o projeto como um todo, né? Então, acho que se conseguir se posicionar mesmo como um aliado, ter essa troca, esses feedbacks recorrentes é importante e conseguir ter o retorno de informação de vendas e oportunidades perdidas é super importante para a gente otimizar a estratégia como um todo, porque isso vai trazer até mais insights. Então, por exemplo, a oportunidade foi perdida, por qual motivo? Né? A gente pode pensar até numa estratégia de recuperação dessas oportunidades, de acordo com o motivo da perda, né? Então, você vê que só num dado ali já traz mais insights de estratégia que a agência pode aplicar. Eu acho que essa foi uma das explanações e respostas mais ricas desse podcast de hoje, Denise. Eu acho que a gente está cumprindo aqui uma função maravilhosa. E me veio à cabeça que, com a resposta como essa que você levantou, fica muito claro que não cabe só ao marketing estar preparado, não é? Com conhecimento, não é? Mais aprofundado de como esse processo muitas vezes é complexo. Porque quando a gente pega um líder de fundo de funil que está com aquela dor latente, esse processo é muito mais fácil, entende? Mas ele é muito menor, né? Pela pirâmide de oportunidade de compra, ele está nos 3% e o restante, né? E aqueles 67% que a gente tem que trabalhar no trio. E me ocorreu o seguinte, de quanto é necessário os departamentos comerciais também se prepararem. Não é? Eu acho que cabe muito a função das agências. Se você puder também comentar um pouco essa minha fala, a função de catequizar, de educar, e eu acho que pede também na outra ponta, não é, Pri, uma posição das equipes de venda de muita humildade de entender esse momento que a gente, não é, do quanto é importante essa transição digital para que esse processo possa fluir e gerar muito mais resultados, né? Todo mundo sair feliz, né? Exatamente, porque assim, o time comercial, às vezes, ele tem uma estrutura muito antiga e o tempo mudou, né? Então, uma abordagem que ele usava, né, há alguns anos atrás, a gente nem precisa puxar muito tempo, né? Alguns anos atrás, talvez não funcione mais agora, né? Então, a gente olhar e outra abordagem de um lead que ele vem de inbound é uma abordagem muito mais consultiva. E às vezes a gente tem um comercial que é um pouco mais agressivo,
né? Então, como fazer a adaptação desse roteiro, né? E aí entra muito a questão até de olhar para inbound sales, né? A gente tem alguns cursos, né, de mercado falando sobre isso, muitas agências estão trabalhando forte aí com os clientes, né, oferecendo até treinamentos de reciclagem, qualificação do time comercial justamente para isso, para a gente estar bem alinhado e todo mundo falar, conversar a mesma linguagem, né? Perfeito. Esse foi outro ponto aí que eu acredito bastante, né? O próprio conceito de inside sales ainda é muito pouco conhecido, né? Eu tenho me debruçado muito nesse assunto e esse é um passo que eu acho que a gente pretende dar de forma mais consistente nesse próximo ano, e é evidente que aí a parceria da RD Stage tem sido, assim, fantástica nesse sentido. As minhas conversas lá atrás com o Caio Vidal, inclusive a participação dele no evento Fantástico, foi todo focada nesse tema, de forma que, puxa vida, por isso que eu sou tão grato, por isso que mais uma vez a gente está caminhando para o final. Tá vendo, Denise, como foi tão rápido, fluiu tanto conteúdo rico, né, Pri, que a gente trouxe aqui, e a gente está caminhando para o final, e é muito comum da gente, praxe, que é a participação de Enzo agora. É Enzo o nome dele? Não, como é o nome dele? Não, é Bertô, né? Bertô, meu cachorro. Participação agora, Bertô, que é o cachorro da Pri, que me ouviu e já falou comigo. Oi, Júnior. Pois é muito praxe nossa aqui no final do nosso bate-papo, né? Dica de livro que eu queria que você, que foi um livro, aí você fica à vontade, recente ou no início da sua trajetória, marcante, não é? Pode ser ligado à área de atuação, alguma indicação que você queira dar, fica à vontade. E um filme ou uma série que também, de certa forma, lhe influenciou e você apontaria como uma indicação para que as pessoas que estão nos escutando aqui agora levassem também como mais esse ponto de legado desse encontro nosso aqui. Sim, Não, legal, tem algumas indicações aí de livro. Tem alguns livros de CS que são bem relevantes, até olhando para esse contexto de agência, né? Então, tem um livro do Lincoln Murphy, que tem em português, que é bem bacana, com outro autor, agora não me lembro o nome exatamente, mas posso até buscar depois para a gente trazer aqui para o pessoal. Então, Lincoln Murphy é um, né, dos autores mais reconhecidos ali quando a gente fala da área de CS, né? E a gente tem até um autor brasileiro, que é o Ira Damin, que também escreveu um livro recente aí sobre CS, que é super válido, tá? Para vocês procurarem. E um livro, já estou falando mais de um, né? Mas vou falar mais um aqui, que é o livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Apesar de não ser um livro muito específico, né? Não fala de CS, não fala de inbound, mas é um livro excelente que fala sobre vulnerabilidade e foi um livro que me marcou demais, então é uma super indicação aí para quem estiver ouvindo. E de filme, eu vou puxar um bem clichêzão, tá? Mas eu gosto muito do filme A Procura da Felicidade, com Will Smith, que eu acho que ele passa uma mensagem muito bacana de superação, assim. Então, quando eu penso em filme, é o primeiro, assim, que me vem à mente. Perfeito. Bom, mas estamos caminhando para o fim. Eu queria fazer os agradecimentos finais em nome de toda a equipe da Antares, de todo mundo que está nos escutando agora. Esse podcast, AntaresCast, tem o propósito de estar compartilhando conhecimento, como a gente teve hoje. Denise, muito obrigado pela sua presença. O nosso podcast vai estar nas plataformas de Spotify, SoundCloud e Google Cast. E o filme, com esse making off, né, que eu peguei, inclusive, Denise, um pouco de surpresa hoje, vai estar subindo posteriormente no nosso YouTube para as pessoas que querem ver as carinhas aqui e como é que foi essa dinâmica de gravação do nosso podcast. Eu queria abrir as palavras finais
para você, Denise e Priscila. Priscila, primeiro, para a gente deixar a Denise fechando aí com chave de ouro. Pri, e aí, como é que foi a experiência, Pri? Tá aí que a gente... Muito obrigado também, Pri, o esforço, você que junto com o Denise tem uma agenda assim tão assoberbada e tirar um tempinho para a gente estar participando aqui do nosso podcast. Nossa, foi incrível. Acho que foi um aprendizado tanto para a gente, né? Tanto para a gente que trabalha com isso, que tá lidando com isso todos os dias, e mesmo assim a gente consegue continuar aprendendo todos os dias com isso. E para as pessoas que escutem de coração aberto, para entender o inbound marketing e abraçar mesmo. Porque apesar de ser uma estratégia nova, é uma estratégia de resultado, e a gente tem gerado resultado com a Denise, com a RD e com os nossos clientes. Ai, que bacana, gente. Foi um prazerzão ter essa troca aqui com vocês para falar desses temas que eu quase não gosto, mas foi um prazer. Acho que tem muito ainda, dava para a gente falar mais 3 horas de cada um desses temas aqui. Verdade. Denise, muito obrigado. A gente se encontra aí a qualquer momento com a nossa audiência. Pessoal, muito obrigado a quem nos escutou até agora. Mais uma vez, um abraço grande para toda a equipe da RD Station, que sempre está aqui participando com a gente, compartilhando conhecimento nessa área hoje tão necessário para se compreender, que é o inbound marketing. Muito obrigado a todos que nos escutam. Até o nosso próximo Antares Cast. Sobe o som, Diego!